Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. A nossa análise de hoje será de um fundo imobiliário que está entregando um dividendo yield de mais de 17%. Um dividendo bastante expressivo, não é mesmo? Mas será que com todo esse pagamento de proventos, esse fundo imobiliário é uma oportunidade ou risco de investimento? Quer descobrir? Fique com a gente até o final. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda, o intuito aqui é somente educacional. É agregar valor na sua vida com conhecimento, bacana? E se vocês querem aprender mais sobre ações, fundos imobiliários, esse universo de investimento, você está no canal certo. Se inscreva aqui. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala pessoal, já estamos de volta e o fundo imobiliário da nossa análise será o VGIP11, um fundo imobiliário do tipo papel, onde a maior predominância da sua carteira são de recebíveis imobiliários. E vamos iniciar a nossa análise por ela, acompanhem na tela. Então nós podemos ver aí na tela que 98,7% da carteira desse fundo imobiliário é composto por CRIs e 1,3% ele deixa dinheiro em caixa para aproveitar as oportunidades do mercado. Só uma dica pessoal, a gente sempre inicia a análise de um fundo imobiliário pela sua carteira. Primeiro, para a gente saber qual segmento que ele está inserido. E segundo, para a gente poder comparar com outros fundos imobiliários. Bacana? Então, a gente sempre compara fundos imobiliários do mesmo segmento. Então pessoal, agora nós podemos ver aí na tela que 99,1% desses contratos é corrigido pelo IPCA e 0,9% é corrigido pelo IGPM. Pessoal, agora vamos analisar a diversificação por setor. E no gráfico aí na tela nós vemos que 50,2% dos contratos estão no setor residencial, 18,5% está no setor de BTS. Isso é a sigla para a palavra Build to Suit, ou seja, construindo sobre a medida. O cliente sinaliza para o fundo imobiliário a sua necessidade e o fundo imobiliário, por sua vez, constrói a medida e a necessidade que o cliente exige. Bacana? 17,7% está no setor de shopping, 2,7% está no setor de escritórios, 9,9% está no setor de logísticas e 0,9% está no setor de infraestrutura. Agora vamos fazer uma análise no histórico de pagamento de dividendos. E o gráfico aí na tela é o período de março de 2020 a outubro de 2022. Note que esse fundo imobiliário tem mantido uma constância no pagamento desses proventos. Isso é um ponto positivo para ele. Mas outro ponto que a gente observa é que ele tem reduzido o pagamento dos proventos, tá? Isso está acontecendo com todos os fundos imobiliários de papéis, hoje na nossa Bolsa de Valores, tá pessoal? Por quê? Muito em sinal da deflação que o nosso país está ocorrendo. Porque a maioria desses contratos, como nós vimos, é corrigido pelo indicador IPCA. Como o IPCA está reduzindo, consequentemente isso vai refletir nos dividendos desse fundo imobiliário. Por isso que os fundos imobiliários de papéis estão reduzindo, tá, o pagamento desses proventos. Pega a visão aí. É verdade. E nós podemos observar que o último dividendo pago por esse fundo imobiliário foi de 45 centavos. Isso dá um retorno por cota de 0,52%, tá? Isso é por cota, tá, pessoal? Nos últimos 3 meses, ele pagou de dividendo yield R$ 1,90, dando um retorno de 2,21%. Nos últimos 6 meses, ele pagou por cota R$ 6,07, isso retornando uma rentabilidade de 7,05%, tá? Nos últimos 12 meses foi equivalente de R$ 14,65, isso dá um retorno por cota de 17,2%, um baita de um dividendo yield, tá pessoal? Mesmo ele reduzindo o pagamento dos proventos, tá? Ele está entregando um dividendo yield excelente, tá? E desde o seu IPO, ou seja, desde o início das suas operações da Bolsa de Valores, ele já pagou R$ 33,92, o equivalente a uma rentabilidade de 39,43% por cota. Bacana? Agora vamos fazer uma análise nos indicadores fundamentalistas desse fundo imobiliário. O seu valor patrimonial está de R$ 91,76. O valor da cota atualmente sendo negociado na Bolsa de Valores está de R$ 86,05. Seu P sobre VP, o indicador que define se o fundo está caro ou se está barato na Bolsa de Valores, está de 0,94. A soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, né? Nós já sinalizamos no slide anterior, foi o valor de R$ 14,65. Então ele está entregando um dividendo yield de 17,2%. O patrimônio líquido desse fundo imobiliário é o equivalente a 1,1 bilhões, tá? Um baita de um patrimônio líquido também, e sua liquidez de 20.308 negociações diárias.
Agora vamos fazer uma análise no histórico do valor patrimonial desse fundo imobiliário. Essa análise é super importante porque o cotista pode ter a falsa sensação de estar tendo lucros investindo em cotas desse fundo imobiliário com recebimento de dividendos todos os meses, mas se por detrás os gestores estiverem desvalorizando o valor patrimonial, isso faz com que a cota na Bolsa de Valores derreta e o valor dessa desvalorização é muito mais superior do que o pagamento dos proventos. Por isso que essa análise é super importante. Pega a visão aí. E o gráfico aí na tela é o período de março de 2020 a setembro de 2022. Esse gráfico foi extraído lá do site Funds Explorer, tá? E lá no passado, né, em março de 2020, o valor patrimonial estava de R$100 e atualmente está de R$ 91,76, tá? Houve uma desvalorização no decorrer do período, mas essa desvalorização, pessoal, ela é muito em prol da desvalorização do IPCA, tá? Dessa deflação que nós estamos tendo. Então, assim, e ela também é aceitável, porque o valor é muito baixo. O que nós, cotistas, não podemos aceitar é uma desvalorização na casa de 30%, 40%, 50%. Aí, realmente, os gestores não estão fazendo a parte deles, né? Porque eles são pagos para aumentar o valor patrimonial desse fundo imobiliário. Isso aumentando o valor patrimonial, consequentemente, o fundo vai ter mais ativos em sua carteira. Isso vai ser demonstrado em pagamento de dividendos por cotistas. E além disso, o cotista ele tem a oportunidade de ganhar lucros com ganho de capital, com a valorização da cota e com o pagamento de dividendos todos os meses, tá? Então, assim, resumindo, o valor patrimonial, tá? O histórico do valor patrimonial, essa desvalorização, ela é aceitável, tá? Então, isso traz um ponto de atenção para esse fundo imobiliário, tá? Sempre eu digo nesse canal, sempre leiam os relatórios gerenciais, tá? Acompanhem seus fundos imobiliários para que quando vocês verem uma curva dessa no gráfico, né, de desvalorização, vocês possam sair, né, ou seja, vender as cotas antes que a desvalorização aconteça e você tenha prejuízo. Bacana? Agora nós podemos ver aí na tela que a carteira desse fundo imobiliário é composta por 44 CRIs. Cada linha dessa equivale a um CRI. Não trouxe todos aí porque não iria caber na tela, tá? Essa quantidade é uma quantidade considerável também. A gente tem atualmente hoje fundos na Bolsa de Valores que tem em torno de 80 a 90 CRIs, mas essa quantidade aí é uma quantidade aceitável. Bacana? Agora nós vemos aí na tela o vencimento dos contratos. E na coluna vencimento nós podemos ver a data de fim de cada contrato desse aí, tá, pessoal? Então, analisando todos os 44 contratos, eles estão de médio a longo prazo. Isso traz segurança para o cotista, tá? E é um ponto positivo para esse fundo imobiliário também. Pessoal, agora eu trouxe aí na tela alguns dos contratos para a gente poder analisar quem são os locatários. Os dois primeiros são para o Grupo Pão de Açúcar, tá? A primeira operação aí foi realizada para a rede Açaí Atacadista, né? E o segundo já é justamente para a rede de lojas Pão de Açúcar. O terceiro aí foi uma operação realizada para a empresa JTIS Partner, é uma empresa de empreendimentos imobiliários. Pessoal, mais três aí na tela para a gente finalizar. O primeiro CRI aí é com a empresa JSL, né? O grupo Júlio Simões. Ele é corrigido pelo IPCA e o vencimento desse contrato estão lá para 2035, tá? O segundo aí é uma operação realizada com a rede Mabu Hotéis e Resorts, ou seja, ele é corrigido também pelo IPCA e o vencimento desse contrato está lá para 2031, está para longo prazo também. E o terceiro e último é com a rede Macro, que é corrigido pelo IPCA mais 6,5% e o vencimento desse contrato está lá para 2031, também está para longo prazo. Pessoal, finalizamos a nossa análise e antes de dizermos se esse fundo imobiliário é uma oportunidade ou risco de investimento, vamos recapitular. O primeiro critério é o critério da segurança. E nós vimos que a carteira desse fundo imobiliário é composta por 44 CRIs. Nós vimos também o vencimento desses contratos estão de médio a longo prazo. E toda essa diversificação traz segurança para o cotista. Então ele passa por esse primeiro critério. O segundo critério é o pagamento dos proventos. E nós vemos que esse fundo imobiliário tem mantido uma constância no pagamento de dividendos e ele está entregando um dividendo yield de mais de 17%. Isso é um baita de um dividendo yield, tá, pessoal? Então ele passa por esse segundo critério também.
O terceiro e último critério é o critério do preço. E nós vemos que o indicador P sobre VP desse fundo imobiliário está de 0,94. Isso sinaliza para a gente que a cota sendo negociada na Bolsa de Valores atualmente está bem abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, está barata. Se esse indicador estivesse acima de 1, essa cota estaria um pouquinho cara, dependendo do seu valor. Então, ele passa por esse terceiro critério, o critério do preço. E pelo fato do fundo imobiliário VGIP11 passar pelos 3 critérios na data desse vídeo, ele se torna uma oportunidade de investimento. Só lembrando que ele não é uma recomendação de compra e nem de venda. O intuito aqui é somente educacional. É agregar valor na sua vida com conhecimento e te ensinar a analisar um fundo imobiliário. Bacana? E se você está em busca de renda extra e quer fazer o seu dinheiro trabalhar para você com potencial de crescimento através dos juros compostos, eu te sugiro investir. Mas para investir você precisa de conhecimento e para adquirir conhecimento eu te convido a fazer o treinamento Começando a Investir do Zero. Lá você vai aprender todos os termos técnicos da nossa Bolsa de Valores e do mundo dos investimentos. Vai aprender a dividir seu patrimônio de uma forma segura, vai se expor no parte em renda variável para atingir as melhores rentabilidades do mercado. Vai aprender a analisar ações e analisar fundos imobiliários. E o melhor, nós vamos te colocar no nosso grupo de WhatsApp, onde nós vamos te dar todo o suporte e te acompanhar a dar os primeiros passos na Bolsa de Valores. Então, não perca essa oportunidade. O link do treinamento está na descrição aqui no vídeo. Inicie o ano de 2023 fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho que todas as vezes que nós colocarmos vídeos novos, você será notificado. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos para que eles conheçam sobre esse fundo imobiliário também, tá? E deixe aí nos comentários se você tem alguma sugestão de análise de fundos imobiliários ou ações, que no tempo oportuno nós iremos fazer para você. Afinal, são vocês que nos ajudam a construir esse canal. Bacana? Vejo vocês no próximo vídeo, tá? E se vocês estão em busca de conhecimento, eu sugiro a vocês a fazer uma maratona nos vídeos aqui, tá? Provavelmente vai estar passando a nossa playlist aqui na tela, então não perca a oportunidade de adquirir mais conhecimento. Deus abençoe, Grupo Smart Invest, investindo com inteligência.